Já estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo a advogada previdenciarista Marcela França. Hoje nós vamos voltar a falar da revisão da vida toda, mas que o INSS recorreu contra a decisão do STF que garantiu o direito a aposentados e pensionistas. Doutora Marcela França, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo mundo que está em casa. Como sempre, é uma alegria estar aqui. Pois é, doutora, o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, ele opôs no dia 5 de maio deste ano embargos de declaração contra a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento referente à revisão da vida toda. Doutora, com esses embargos, o que o INSS deseja que o Supremo Tribunal Federal, o STF, decida? O INSS, no primeiro momento, ele sempre vai recorrer, ele sempre vai questionar uma decisão que, de alguma forma, vai gerar uma despesa para o governo federal, porque o INSS é uma autarquia federal. O que acontece? O INSS, ele deseja que seja anulado o acórdão da revisão da vida toda. Isso é muito grave. Pois é, e quem está nos assistindo, doutor, até desculpa te interromper, acaba ficando apreensivo com isso, não? Mas é para ficar apreensivo mesmo. A gente vai conversar hoje, mas eles solicitaram a anulação do acórdão do julgamento e nós não vamos adentrar em questões de controle de constitucionalidade, porque senão vai ficar muito longa a explicação. Mas ou, se porventura não eles conseguirem a anulação do acórdão, que sejam modulados alguns efeitos da revisão da vida toda. No caso dessas anulações parciais, como ficariam essas decisões então? Então, já está acontecendo. Sim. Já no Brasil inteiro. Inclusive, nós temos a tutela de evidência. A tutela de evidência é quando existe o julgamento no STF, onde não houve a publicação do acórdão, mas se tornou público que foi favorável à revisão da vida toda. Então, a gente peticiona ao juiz solicitando que seja implantado um novo benefício. O que a Justiça está fazendo? Não está implantando os novos benefícios. Ou seja, isso já é uma resistência do Poder Judiciário. O que acontece? O INSS, ele deseja que sejam modulados os efeitos. O que seria isso? Primeiro, algumas pessoas, há algum tempo atrás, entraram com pedido de revisão da vida toda, antes do julgamento do STF. E essas solicitações, em vez de terem sido sobrestadas, esses processos foram julgados improcedentes. Então, o INSS pede para que essas pessoas não tenham direito a acionar o INSS novamente e ainda que, caso eles não consigam anular o acórdão na sua integralidade, que os segurados não recebam os atrasados. Nós temos aposentados que têm direito a receber 5 anos de atrasados, em sua maioria. E eles querem que eles não recebam os atrasados. Agora, doutora Marcela França, por que o INSS insiste em não fazer o pagamento dessa revisão dos aposentados e pensionistas? O INSS ele sempre vai recorrer, conforme eu falei anteriormente, ele vai recorrer. A alegação hoje da autarquia é: não temos dinheiro para custear esses benefícios que serão revistos. Que benefícios são esses? São aquelas pessoas que contribuíram antes de julho de 94, a aplicação foi prejudicial a partir de 99, com uma mudança na legislação. Essas pessoas aposentaram que também aposentaram há menos de 10 anos. Lembrando que a revisão da vida toda é uma revisão de exceção. Menos de 30% da população de aposentados e pensionistas do Brasil tem direito. E nem todos vão acionar o Poder Judiciário. A grande maioria, de cada 2, um vai acionar. Então, não é dessa forma como vem sendo falado. Doutora Marcela, o impacto da decisão, de acordo com uma nota divulgada pelo Ministério da Economia, da gestão anterior, poderia chegar a 360 bilhões em 15 anos. É isso mesmo? Nós temos alguns institutos, Brasil afora, que fizeram a defesa da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. Dentre eles também está o meu querido colega, doutor João Badar. O que acontece? Foram feitos estudos matemáticos e de previsão. Qual foi o valor que eles chegaram? De 2 bilhões e 700 milhões a 5 bilhões e 500 milhões. Então, é bem diferente de 360 bilhões. Né? Então, a nossa conta, ela não fecha com a conta que foi apresentada da gestão anterior com relação aos impactos financeiros da revisão da vida toda nos próximos 15 anos. Agora eu vou fazer uma pergunta que o nosso telespectador deve estar com a pulga atrás da orelha. Existe a possibilidade da cassação desse acórdão? Eu acredito, Fábio, que no primeiro momento ele não vai ser cassado na sua integralidade.
Mas existe uma outra situação um pouco mais delicada. No momento do julgamento da revisão da vida toda, a gente estava no momento onde o executivo não comunicava com o judiciário, ou seja, o judiciário obrigava o executivo a cumprir a Constituição Federal. Se o acordo não tivesse sido publicado e os embargos tivessem sido protocolados no governo anterior, os embargos já teriam sido negados, não teriam sequer subido ao STF. Por quê? Porque onde você tem um país onde o judiciário é condescendente com o executivo, eles estão em harmonia, isso é péssimo para o país, porque nós perdemos a garantia da soberania dos poderes, nós perdemos também o quê? Qual a maior garantia que a gente busca hoje, de forma geral, hoje no país? O que a gente busca? A gente busca tranquilidade, poder aquisitivo, uma economia equilibrada, não? Seria isso. Então, você tem que ter um poder, acaba que ele controla o outro. Então, quando você vê uma harmonia muito grande entre os poderes, isso é muito ruim para o nosso país. Doutora, e com relação a esses embargos, tem uma data para ocorrer esse julgamento ou não? Conforme eu falei, num primeiro momento nós temos sequer datas, é um recurso extraordinário, o número dele é gigante, mas ainda não tem data de julgamento. E como é que fica as pessoas que já procuraram um advogado previdenciarista para poder ver se compensa ou não fazer a revisão da vida toda? Primeira coisa, sempre procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Quem procurou, ótimo. Quem não procurou, tem que ser um advogado especialista. Por quê? A Justiça Federal, ela tem um rito próprio. Quando você fala de matéria previdenciária envolvendo revisão da vida toda, já apareceu tanta coisa do julgamento, da publicação do acordo até agora, que você não tem noção. Todos os dias aparecem matérias novas. Então, tem que ser um advogado militante na área. O que vai fazer? Os processos estão todos sobrestados. Então, não está tendo o julgamento dos processos. É o que eu falei com todos os meus clientes, né? Falei, gente, quem tem direito, tem. Não façam conta com esse dinheiro, porque nós não sabemos o que está por vir. Então, resumindo, quem entrou está com o processo parado. Está com o processo sobrestado. Doutora, é sempre muito bom recebê-la aqui no Jornal Cidade Notícia, até para tirar as dúvidas. A gente pensou que essa questão da revisão da vida toda já estaria resolvida, que as pessoas já poderiam entrar com esse recurso, já poderiam contar com esse dinheiro, né? Mas, infelizmente, com essa decisão aí do INSS em recorrer contra o STF, fica mais complicado. Fica mesmo, Fábio. Infelizmente, nesse momento, e quem sai prejudicado são os aposentados e pensionistas.